Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, mais uma semana concluída. E na alegria e na graça de Deus, podemos estar reunidos para refletir. O Evangelho de hoje que nós vamos proclamar é o Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 6 e os versículos 14 ao 29. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíadas, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que queres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Pois não. E voltou depressa para junto do rei e pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos muitos pecados. Pois bem, queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma semana que nós nos reunimos, e finda esta quarta semana do tempo comum, adentrando ao ano que nos apresenta tanta dificuldade, mas um desafio no qual nós, chamados cristãos, estamos nos preparando para seguir a caminhada que nos foi prometida. Vale cada um de nós ter esta fé, esta coragem e esta perseverança na palavra de Deus. Hoje nós devemos nos perguntar essa confusão entre quem era João Batista, quem era Jesus, esta confusão, porque muitos ainda naquela época confundiam. Jesus é um ressuscitado no qual o rei tinha degolado. Confundiram o Jesus com João Batista, a pessoa do rei. E ali, naquela discórdia, naquele momento, não fez valer muita coisa. A decisão foi tomada com uma qualidade ríspida e sistemática, esta que era a verdade. Se nós voltamos para a situação de João Batista, como foi tão difícil para testemunhar a verdadeira palavra de Deus, aquele projeto o qual o Papai do Céu havia lhe confiado. Nós colocamos então nesta linha paralela, nesse relacionamento, e perguntamos a cada um de nós: quantas vezes prendemos alguém? Você já parou para imaginar? E nós continuamos mais uma outra pergunta para dar uma só resposta. Quantas vezes mandamos ou matamos alguém? Tirando do meio da sociedade, do meio do convívio social. Você já parou para perguntar? E qual é uma das causas que mais nos assola? E eu fazendo esta pergunta, essas duas perguntas, uma só resposta nos convence. Eu já me coloquei diante de quantas pessoas me ofenderam, e o que vontade e que desejo eu tive de nesse momento reagir? Eu calei? Ou eu agi com justiça de paz? Ou eu agi com barulho para defender a toda custa aquilo no qual eu confesso a verdade? Pois bem, Jesus, na pessoa da confusão de João Batista, seguia o seu caminho na mesma proporção, perseguido pelos poderosos, assim como foi o João. O João, na sua perseguição contra o povo da época, João não fez nada de errado. João não foi perseguido porque era um ladino, porque era um malfeitor. João foi perseguido apenas porque dizia a verdade. E quando dizemos a verdade diante da palavra de Deus, muitas vezes nós nos calamos. A palavra de Deus denuncia o nosso pecado e queremos colocar de lado as nossas culpas, simplesmente ignorar e calar diante da situação e achar que está tudo certo. Mas é bom nós entender que Jesus veio para nos libertar, para nos chamar à conversão. Jesus veio para nos tirar das doenças malignas que ofende, que deteriora o nosso coração. Verdade seja uma. Jesus veio para nos curar. Então vamos lá. Conversão, liberdade e cura está para nós, para mim, para você, meu irmão, quando direcionamos aos sacramentos da igreja. Sacramento do batismo, sacramento da confissão,
confissão, e assim sucessivamente vamos até os sacramentos da igreja, a Eucaristia, o Crisma e também o sacramento do matrimônio, no qual a palavra nos diz hoje que em relação a esta situação, a perseguição de João foi muito forte, quando alguém ignorou quando João tinha um projeto dizendo que era verdade sobre um relacionamento, sobre uma vida conjugal, o que é permitido e o que não é. Muitas vezes nós ignoramos e deixamos esta colocação de lado. Vamos colocar em evidência e vamos ser fiel à palavra de Deus, defender a vida, defender a família. Pois bem, meus queridos irmãos, meus queridos, minhas queridas irmãs, deixamos aqui hoje, então, nesta sexta-feira, e pedimos para cada um de nós, que aqui nos encontramos, as orações. Agraciado pela palavra de Deus, rezemos então pelo nosso pároco, nosso padre Carlos Ciol, que está conosco, fazendo parte desta família, e seja bem-vindo, padre Carlos Ciol, ao nosso meio, que tanto nós esperamos e agraciados por Deus. Sinta-se acolhido o nosso afado e as nossas orações. Juntos com o diácono, vamos rezar para todo o clero, especialmente para o nosso padre Carlos Ciol. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até segunda, se o Papai do Céu assim nos permitir, neste mesmo horário. Abraço fraterno, beijos no coração. Até!